Bem, vamos lá para a parte 2. Onde ele está? Ok. Bem, voltando à questão das referências, né? Então, que é um conjunto de elementos descritivos que a gente vai referenciar o trabalho. A questão do plágio é tão complicado. Estava até conversando com o Natan, meu ex-aluno de doutorado, que está agora no pós-doc na Califórnia. Ele falou lá que, tipo, que ele está ajudando a escrever reviews de trabalhos, de artigos do pessoal lá, do pessoal da Universidade da Califórnia e do Terasaki Institute. E ele falou, tipo, quando tem drafts, né, que rascunhos que vem para ele na primeira versão, quando ele joga lá no, no Turnitin, nesses programas aí de plágio, dá 60%. Aí ele tem que pegar, corrigir juntamente com os professores, pesquisadores, para cair para 8, 10. Então, pra você ter ideia da questão da importância de saber referenciar e a questão do plágio. Porque o plágio é algo grave, tem muitas pessoas que rodaram em relação a isso. Na USP teve professor que foi exonerado, teve aluno que perdeu aí o doutorado. Na Unesp tem casos aí também que eram para ser e não foram. Na Unicamp também. Na Unicamp teve o caso também, o professor foi exonerado. Então é algo sério, sabe? Então às vezes acaba passando e por algumas poucas vezes o professor ele cai de gaiato que não sabe, mas, pô, não adianta. Se você tá orientando alguém ali, se passou, você dançou também, sabe? Então, eu já não tive problema de plágio, mas tive problema de aluno fazer coisas que eu não sabia, mas eu tava lá, tipo, sou orientador, e aí como é que faz? Então, são coisas, tipo, complicadas em relação a isso daí, sabe? E eu tô falando agora na visão do professor, mas é o contrário, né? O aluno quer fazer certinho, o professor sacana induz o aluno e a questão da hierarquia de pós-graduação, se um dia vocês forem fazer, vocês vão ver, sabe? Que é bem complicado. No Brasil é pior ainda. Então, o aluno também submisso ao orientador. Mas isso não é o foco da aula. Então, vamos lá, a questão das referências. Aqui, eu coloquei a norma das referências da BNT, que a gente tem na biblioteca do IQ, mas tem na farmácia também. A Irani é excepcional, muito boa. É, é, estando na coordenação do programa desse mestrado, sempre estou acionando ela dá todo o suporte possível em relação a isso. E o pessoal da biblioteca Rodrigo, os demais aí, são bem atenciosos. E também isso aqui tem site de outras bibliotecas. Tá? Então aqui vai mostrar, no caso, as referências, a gente pode tanto ter ela por ordem alfabética ou por ordem numérica, aí fica a critério. Por exemplo, se você perguntar para mim, Ronde, o que você prefira? Eu prefiro numérico. Por que eu prefiro numérico? Porque se tá lá, tipo, escrevendo um texto, parece o nome lá do fulano de tal, sei lá, Borges, Herculano e não sei o que, 2019. Pô, você quebra a leitura, porque lá é horrível, é péssimo. Mas. E aí eu prefiro numérico. O numérico subscrito um, 2, 3, etc. Então, para mim, o numérico é sensacional. Uma parte dos meus alunos vão para o numérico, outros vão para o autor data que a gente fala. E aí vem a questão, por que eu estou mudando a forma de pensar? Porque eu tive trabalho de aluno, que ele fez a primeira versão com 150 referências, aí eu falei para ele, cara, tá precisando de uma referência tal, 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 lá no texto. E aonde ele tinha com a referência era o número 20. Ele teve que refazer todas as referências novamente. Então foi um trabalho absurdo, deu até dó, mas não tinha jeito, porque tudo bem, foi elogiado, gostaram do trabalho dele, passou, é mestre. Mas, tipo, o que acontece? Não tem jeito. Então, quando você coloca autor data ou de ordem alfabética, você resolve o problema, porque se você colocar referência ou não no meio lá, como é ordem alfabética, você sabe onde ela tem que colocar, então não vai mudar. Então, isso é uma vantagem da ordem alfabética, mas que eu acho feio visualmente, tá? Os artigos científicos que eu ando publicando, geralmente quase todos é por número, tá? Algumas são ordem alfabética, algumas são por nome, mas geralmente por número, tá? Bem, ficou ruim aqui, tá? Mas eu mandei o texto por PDF para vocês. Então aqui fala a questão da norma da BNT, fala que é citação direta e indireta, não vou entrar em detalhe. A direta seria assim, por exemplo, ó, de acordo com Roche e Rosa, 2003, página tal, as substâncias úmicas representam a principal forma de matéria orgânica no planeta Terra. Porque aqui, quando você é uma citação direta, você tem que colocar aspas que está, tipo, repetindo integralmente. Quando você vai estar pegando parte ou vai interpretando alguma coisa, isso chama citação indireta. Aí você não precisa colocar nada no texto, você escreve as palavras, mas tem que citar isso daí. Quase todas é citação indireta, tá? Ainda mais na parte de engenharia, biotecnologia,
biomateriais, física, tá muito difícil. Isso daí é muito mais da área de humanas, direito, né? Porque o direito e economia, só para lembrar para vocês, ele é uma área que chama ciências sociais aplicadas, tá? Mas também isso não interessa. Agora ficou ruim, mas não dá para aumentar. Aqui um exemplo de como se está referenciando em ordem alfabética, depois vai ter... Isso BNT, tá? Tudo BNT. Depois eu vou ter também por número. Então aqui o Atkins, você conhece o Atkins, então tá lá Atkins, vírgula, P ponto. Acho que é Peter, né? Esqueci como que é o Paul, sei lá. P.W. Fisicoquímica, sexta edição, Rio de Janeiro, LTC Editora, ano, página. Quando é dissertação? Ó, dissertação, eu vou falar para você, ó. Quando eu vejo as teses que eu participo, até tem os professores que se titulam altamente metódico. Mentira, não vê isso daqui. Porque eu vou falar para você, poucas eu consegui ver que a pessoa colocou o nome, ok, em negrito o título da dissertação da tese, o ano, tudo bem, não coloca a bendita página, não tem. Aí tem que ser dissertação em quê? E aqui tá errado, porque daqui não é dissertação, tem que ser tese, né? Tese, doutorado em Química. Então aqui, por exemplo, é como citar uma monografia, uma tese e uma dissertação. É desse jeito que tem que ser. Nome, o título, o ano, as páginas do teu TCC, dissertação, tese. Se a tese, dissertação ou etc. coloca aqui, a unidade que você está alocado, a faculdade, a instituição, né? No caso Unesp, Araraquara, ano de novo. É desse jeito. Agora, o que é mais comum? É a questão dos artigos científicos, né? Então, por exemplo, aqui, Casa Nova, tudo em maiúsculo, vírgula, T, ponto, ponto e vírgula, cruzier, sabe como é que fala? Ponto, J, ponto. A influência, tá bom, aqui está o título do artigo, tá? Em negrito fica o nome da revista, volume, ano, página e... Desculpa. Volume, número, página e ano. O que eu sempre sugiro para meus alunos? Pô, tem que decorar isso? Não tem que decorar, não precisa decorar isso daqui. Você tem que saber deixar lá um lugar gravado no teu computadorzinho, para você não esquecer, ou uma referência, um link. O que eu falo com meus alunos? Ó, pega o formato da BNT, ele joga lá em cima lá quando está fazendo a referência. Tá, agora você vai fazer a tua referência a partir desse formato da BNT que está sugerindo, no caso esse aqui, e todos os outros vão ser função desse daí. Pode você não confundir, porque a pessoa acaba confundindo volume com número. Tem trabalhos que tem volume, mas não tem número, sabe? Tem uns que não tem página. Então aí começa a complicar tudo. Então, fazendo isso, você evita esses contratempos. Aqui é outro também, aqui é um capítulo, né, de um livro, tá, referenciando. Aqui também, o que é isso aqui? Aqui é a mesma coisa, aqui é um artigo, tá mostrando todos os editores, os autores, o nome da revista, perdão, do título do artigo, revista, volume, número, página e ano. Beleza? Agora a gente vai para a parte numérica, tá? Agora a gente vai para numérica. Então o que acontece? Coloca o nome aqui, então ficou POND, vírgula, BIG, fica o título, e como aqui está in, então isso daqui é o que? É um capítulo dentro desse livro aqui, ou o que seja. Agora está aqui aquele da corrosão lá, ó. Tá vendo? Onde ficou o nome, agora fica o número. Então, o IBEC, RR, RB, o nome de novo, o título do artigo, revista em negrito, volume, número, página e tal. Não vou ficar falando os detalhes aqui, porque isso aqui é chato e não faz sentido, tá? Mas só tá replicando, ó. Mesma coisa, ó. Não muda, certo? Beleza, aí a gente vai para uma outra norma, que é a norma Vancouver. Vancouver por quê? Exatamente por causa do Canadá, tá? Então, aqui as normas foram criadas em 78, tá? O conjunto de regras inicialmente voltado para a área da saúde, tá? Mas tem várias revistas, além das áreas médicas, que usam o Vancouver, tá? Então, vamos mostrar como que o Vancouver funciona. Entretanto, tem que relatar uma coisa importante. Diferentemente da BNT, que tem norma para qualquer coisa, tá? O Vancouver ele não completa diversos itens de trabalho científico, inclusive monografia, tá?
Então, só quero estar reforçando isso, porque, beleza, como que é a norma Vancouver para TCC? Não tem com monografia, tá? Então, você fica mais focado para artigo científico, como eu falei, está mais voltado para a área da área da saúde, mas várias revistas têm aí o Vancouver. Enfim. Aqui é um jornal brasileiro, um jornal que tem impacto de 1.6, 1.8, que é o Brazilian Journal Medical Biological Research. Ele é lotado na USP Ribeirão Preto. Até eu tenho um artigo nessa revista. Então aqui mostra como que é a citação no artigo. Ó. Então como que é? Autores, título do trabalho, abreviatura da revista, ano, volume, página. Mas não entendi coisa alguma. Se forem mais de 6 autores, os 6 primeiros seguidos, tá, depois é tchau. Beleza. Então vamos lá. Tumé, sei lá que é deve ser Evandro, Elaine, Heloísa, não interessa. Tumé, não tem vírgula nada. Etial, aí vem o nome do artigo, perdão, é o título do trabalho, a abreviação da revista, o ano, diferentemente da BNT, volume, e esse aqui que está em parênteses é o número, e aqui as páginas. Tá vendo? É diferente lá da BNT. Vamos voltar a BNT para vocês verificarem. Ó, olha como começa a BNT. O nome, ok? Revista que é em negrito e tá também não está abreviado. Ó, volume, número, página, ano. Lá, eu falei, tá como? Tá ano, volume, página, volume e número e páginas, ok? Então, tipo, não precisa decorar. Você tem que saber onde que você referenciar para você pegar e seguir a mesma ordem. Para mim, eu falo para os meus alunos, se usar Vancouver, BNT, usar tipo Chicago, tudo faz. Tanto uniforme formatado é o que interessa. A questão é a sequência, seja uma coisa coesa, coerente, sabe? Então não é para ficar tipo se matando, mas tem que ter com cuidado, é claro. Aqui, o que é isso aqui? Isso daqui já é com o trabalho online, então dá o nome dos autores, o título da revista. Aqui é a revista, coloca aqui o ano, e aqui nesse caso aqui aparece acessado em, disponível onde. Tá? Então aqui um exemplo aqui que dá para fazer isso. Vamos lá. Aqui é exemplo de referência, quando é de jornal e etc. Então está aqui Montagnier, L, Perigo e Consciência, Folha de São Paulo, 30 de janeiro de 2000. Caderno mais, tal. Daqui é uma forma de estar referenciando. Já na BNT a gente vai usar disponível em, acessado onde. Tá? Aqui mostra aqui como que é outros tipos de publicações online, como a gente pode citar. Tá? Aqui fala um pouco de como que a gente pode citar em site. Tá? E agora vamos para o Chicago, tá? O Chicago aqui, ele é clássico e característico porque ele sempre fica no rodapé. Então aqui está um exemplo do próprio Word, né, que está em inglês, que é onde a gente tem aqui colocar o nosso rodapé, né, que é o footnote, desculpa. Então dá para a gente colocar. Então isso daqui em livro é muito comum, aonde aqui, por exemplo, estou mostrando aqui, ó, Georgina Victory. Então aqui é onde você está citando aí depois do rodapé do teu trabalho a tua referência. Aqui, ó, só para exemplificar. Então aqui é um exemplo bem típico do Chicago. Não é muito comum, mas em algumas áreas de humanidades é mais comum utilizar o Chicago. E por que faz isso daí? Porque você não precisa ir lá no fundo das tuas referências, porque na própria página vai estar as referências que você está citando. Então, tipo, facilita, porque, por exemplo, ainda mais trabalho de pessoas da humanidades, só para ter ideia, as teses dos meus alunos, em torno de 150, já tive 130, 120, 115, são as teses de doutorado, porque a gente referencia bastante para não aumentar muito a introdução. Mas o pessoal da Humanas, eles defendem o doutorado com 300 páginas, 400 páginas, 500 páginas. E eu acho absurdo, porque não faz sentido. Mas o que acontece? Para eles é fundamental, porque eles têm que ler, discutir, embasar. Como nós somos na parte técnica, então a gente pegou, escreveu lá 2, 3, um parágrafo, justificou com 3, 4 referências, acabou, já era. Não tem que ficar fazendo as coisas. Eles não, porque às vezes tem muitos confrontos de ideia. Então um fala que o ventilador é redondo, o outro fala que ele não é redondo porque ele é meio arredondado, mas ele é quadrado e arredondado. E aí fica esses jogos de ideias. Então
para eles aí e para outras áreas é importante porque fica mais fácil a leitura, porque você já cita suas referências, elas já vão estar no rodapé da página que você está lendo. Aqui já ilustrando, então fica aqui o nome da autora, aqui fica a questão do título do livro, será que é isso daqui? E depois o ano e no final a página em questão, tá bom? Aqui um exemplo, eu vou depois, vai ter a terceira parte da aula, para melhorar, desculpa, eu tive que dar um print, eu não consegui achar essa aula, e aí perdi a resolução. Mas dá para você ter uma ideia que está sendo chamada aqui no texto, ó, aqui por exemplo, aqui também, e embaixo aqui está as referências sendo executadas e chamadas, tá bom? Então é isso, vou parar por aqui para ir para a terceira parte e última da nossa aula. É isso daí. Deixa eu sair aqui, senão não consigo.